Uma província da Macedônia, uma cidade portuária e muito bem desenvolvida. Ali existia 200.000 habitantes e entre 200.000 tinha uma comunidade judaica que perseguia Paulo. Paulo, quando ele prega, ele tem o seu ministério prematuramente encerrado e não muito bem sucedido. A comunidade judaica o persegue, então ele sai de Tessalonicense e vai para Bereia. Chega em Bereia, ele tem um ministério melhor, mais bem sucedido, mas a comunidade o persegue ele novamente. Então, saindo de Bereia, ele vai para Atenas. Chega na Atenas também, ele pega o evangelho e ele vai embora para Corinto. Mas antes de ir para Corinto, ele encontra com o jovem Timóteo, filho de uma judia. E ele mandou que esse jovem fosse até os irmãos de Tessalonicenses encontrá-lo e saber como os irmãos estavam. Então Paulo se ausenta e vai para Corinto, e Timóteo vai para visitar os irmãos de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, cerca de 3 a 6 meses, ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Ele enfatiza um evangelho de poder para os irmãos. E ele se alegra em Corinto, como Timóteo traz a notícia, que os irmãos estão firmes na fé, que o evangelho está sendo anunciado e que eles estão acreditando no evangelho de poder. Esse evangelho que Paulo está enfatizando não é um evangelho de filosofia ou de poder humano. Esse evangelho que ele está falando é um evangelho de poder e graça, que não é com palavras de filosofia ou sutileza humana, mas é o evangelho de Cristo. A Bíblia é considerado como um patrimônio histórico, é o livro mais vendido do mundo e o menos lido. Segundo o IBGE, a capital da Argentina tem mais biblioteca do que todo o território nacional brasileiro. E nós, brasileiros, somos tidos como os preguiçosos, não gostamos de ler. Então, Paulo falou para o jovem Timóteo, na carta a Timóteo: persiste em ler, Timóteo, que salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouçam. Jesus, no seu ministério terreno, capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João 1,17, a lei foi dada por Moisés, a graça é verdade e era por Jesus Cristo. João 17, santificai na verdade, que a tua palavra é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. O apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, procura se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado que manuseia bem a palavra da verdade e não tenha de que se envergonhar. Na segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, ele quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Jeremias, no capítulo 29, vai dizer: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias, no capítulo 9, versículo 21, 22 e 23, não me falha a memória: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, gloria-se nisto em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor. A maior virtude do homem não é ter dinheiro. A maior virtude do homem não é ser funcionário público. A maior virtude do homem não é ter uma casa, nem um palácio, nem uma Ferrari, nem uma Jaguar, nem um Porsche. Não, não. A maior virtude de um homem é conhecer a Deus. O homem ele tem que ter 2 decisões na sua vida. A melhor é aceitar Jesus. A segunda, com quem ele vai casar e passar pelo resto da sua vida. Eu escolhi bem. Esperei 2 anos, orei, jejuei, namorei, noivei, casei, firme na fé. Mas depois de 12 anos eu quero fazer uma faculdade de medicina. Eu patrocino a faculdade, depois vai trabalhar no consulado onde eu coloco, depois a pessoa se corrompe, muda e hoje se arrepende, mas eu não consigo voltar. Então esse evangelho de poder, quando ele está dentro de você, quando você está enraizado na fé, quando você conhece o poder do evangelho, você não larga ele. Ah, fulano teve dinheiro e mudou. Dinheiro não muda as pessoas. Dinheiro só mostra verdadeiramente quem elas são. Eu conheço pessoas que ganham 5, 4, 2 mil de euros por dia.
dia e ele não muda. Quando eu estou em Dubai com a família real, um negócio astronômico, e eu trabalho com o office bancário da Eurocredit. Se você não sabe o que é a Eurocredit, eu dou os 5 maiores bancos do mundo, cria um cartório de nota, e todo grande título, sendo ele SBLC, BG, LTN, ele é colocado dentro desse fundo desse banco, e qualquer pessoa do mundo que mexe no mercado ativo financeiro, ele quer um título dentro desse banco da Eurocredit. Então o diretor aperta o botão e decide. E eu sou a pessoa que filtro todo o documento e levo para ele apertar esse botão. Então, para você pertencer a esse banco e você ter um título, você tem que ter um banco top 25. Então a gente mexe com pessoas que têm tanto dinheiro que o filho, neto, bisneto, tataraneto, 30 geração dele, não tem como gastar esse dinheiro. O príncipe fala 14 idiomas, entre eles o português, e ele liga para o mero mortal da rua Cauí, número 18, que tinha um posto no nome de Miti, para pedir conselho sobre o que ele vai fazer sobre a guerra. Por quê? Eu fui testado, provado, e o dinheiro nunca me mudou. Existem pessoas que no meio dos livros, quando eu ia buscar, colocavam uma quantidade. Mandavam o dinheiro dentro de um pallet e ele tinha muito mais para ver se você seria honesto. Quando contava, mandou errado, me manda embora porque eu não gosto de pegadinha não. Não, só botou $1000 a mais aqui. E você vai sendo testado. E chegar a um ponto de uns homens mais poderosos do mercado financeiro gostar tanto de mim, pastor, adventista, falou: homem de Deus, eu no pecado, eu morri com conhecimento de 60 anos, eu quero que você seja meu sucessor e quero passar todo esse conhecimento para você. Conhecimento nunca é o bastante. Então saiba de uma coisa, dinheiro não muda as pessoas, só mostra quem elas são. Então esse evangelho de poder que te alcançou, ele muda a sua vida, ele muda a sua história. Eu costumo dizer que aqueles que tiveram um encontro verdadeiramente com Cristo, ele não se desvia. Aquele que vem do lamaçal do pecado, a maioria, Jesus quando transforma a vida dele, traz ele para o nosso lado, a maioria não se desvia. Mas os que são nascidos e criados no Evangelho são os mais problemáticos. Quer conhecer o mundo, quer conhecer a Babilônia, dão mau testemunho. Então Paulo se alegra que o Evangelho em Tessalonicenses está sendo pregado e esse povo está fervoroso pelo poder da palavra. Então ele se enfatiza a um Evangelho de poder, irmão. Hoje vivemos um evangelho que não é de poder, de oba-oba. É um evangelho que o pregador fala um rajão do pregador, ou ele fala uma frase de efeito, ninguém glorifica, e no final dá o glória. Já tem alguém lá atrás entendendo. Você não entendeu, eu vou repetir de novo. Esse não é um evangelho de poder. Catuca o teu irmão da direita, catuca o teu irmão da esquerda. Não, isso não é um evangelho de poder. O evangelho de poder, o avivamento de poder, não é pelo corinho de fogo, não é pela virada da bateria. A palavra não é boleto nem esmola de bateria. Porque hoje você vai dentro de um culto, o pregador está pregando, aí faz o fundo no teclado, aí dá aquela virada da bateria, aí chama, você nem entende o que está falando. O evangelho que Paulo pregou em Éfeso é um evangelho que transforma todo o caminho, transforma a vida dele e muda a história. O evangelho de poder que eu quero falar nessa noite, ele vai dentro da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Cartomancia, Hidromancia, Espiritismo, Allan Kardec. Esse evangelho de poder, ele vai lá na Alabaracé. Ele pega um homossexual e transforma essa pessoa. O evangelho de poder, ele pega a lésbica, o transexual, e ele transforma essa pessoa. Esse evangelho vai na porta de fundo. Ele vai lá dentro da facção. Aquele que deve a justiça no 57, latrocínio. Esse evangelho de poder que Paulo está falando, ele muda a vida da sociedade. Que avivamento é esse que estão pregando?
que o avivamento não traz mudança de vida. O avivamento ele faz o pecador se arrepender, o adulto profano ele muda de vida. O evangelho de poder ele pega um 7-1 diluviador e transforma a vida dele e ele passa a ter conduta pela sociedade. O evangelho de poder ele pega o prostituto, a prostituta dá um banho de azeite, transforma, ele se arrepende, Deus batiza ele com o Espírito Santo, enche ele de poder. Esse homem, maravilha. O evangelho que Paulo está anunciando, meu Deus, não é um evangelho de oba-oba, que avivamento é esse que tem a virada de bateria, todo mundo grita, pula, como sai, é a mesma coisa. O verdadeiro avivamento, ele muda a sociedade, ele muda o bairro, ele muda a nação, ele muda o povo de Deus. Hoje o evangelho é lotado de filosofia. Hoje o evangelho é lotado de teologia. Tem que ter teologia. Teologia significa Deus, teologia significa estudo. Estudo sobre as coisas de Deus. Mas espera aí. Esse evangelho de poder tem que ter a teologia. Mas antes tem que passar um período no quarto de jejum, oração e de busca, pedindo Deus uma palavra para você anunciar. Hoje não. A pessoa vai no Google, prepara a mensagem. Qual é a modinha hoje? Calcinha pescando, cirinho, tornozelo aparecendo, a blusinha de malha, a impostação de voz, uma teologia pobre, medíocre, barata. Uma postação que tem que ter a virada de bateria, tem que ter um pulo quando canta, a parede tem que ser preta, do efeito sonoro, as luzes de cenário, a luz de cenário está acesa. O evangelho de poder, irmãos, ele alcança o coração do pecador. Há 23 anos, lá no final do culto, eu estava sentado. O evangelho de poder me alcançou. Hoje não. Você olha o círculo de oração, a consagração não é mais como antes. O culto tem que ter uma atração famosa, alguém renomado para ele encher. Sem ofensa, a maioria das vigílias é mini vigília e não é vigília. A vigília tem pouco tempo de oração de joelho, tem muita cantoria, pouca palavra. O pregador vai orar, jejuar, buscar se dedicar pela mensagem, e quando ele chega na hora, todo mundo canta, ele tem 20 minutos e 25. Tem uma igreja que sempre dizia que eu falei, por favor, não me convida mais. Porque você avisa a pessoa, eu sempre chego no culto antes dele começar. Então o culto de libertação começar às 19, eu chego às 6h30. Muitas vezes eu chego primeiro que o pastor da igreja. Eu não sou arte nem artista para chegar depois. Aí eu falei para o irmão, eu quero 1h20. Preparei 19 dias de jejum, oração e palavra. A irmã, olha, o pregador, botou no grupo ansioso, o pregador quer tempo, está com sede, ele quer falar de Jesus. Chega na hora, me dá 30 minutos para pregar. Dependendo da mensagem, vai ser introdutória. Aí eu falei para ela, sabe o que é o trabalho não é? Sabe o que é o trabalho não cresce? A senhora dá para todo mundo cantar, mas a palavra a senhora não vai. Meu Deus! Aí eu falei que não queria mais, ela de menina me chamou outra vez, insistiu muito, eu fui. Sabe qual era aquela menina, irmão? 7h30. Mas como eu sabia que ela ia fazer isso, que ela é nordestina, sangue quente, eu jejuei 25 dias. Fiquei no Monte 4, desci no óleo escorregando no azeite, entrei no 320, batizou 84 com o Espírito Santo. O netinho dela mudo começou a falar, a outra irmã dela curada de canto, falei, falar. O avivamento ele muda, o evangelho de poder ele muda. Para de seguir pessoas que pregam o evangelho de autoajuda, a mensagem da prosperidade, a mensagem que você é Jesus pobre e que amanhã você está rico parando na barra no suporte. Isso é mentira! O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia. Quem é servido na cruz, siga-me. Esse evangelho largo, espaçoso,
ovelha até o pescoço casseado, amaciado. E aquela propaganda, eu fui ver o pregador, né? O pregador falar, né? E quando alguém prega, né? Eu choro, eu falo em língua do glória, levanta a mão, dá profecia, baixa o varal, eu sou pentecostal. Mas quem me rege é a palavra. Aí, irmão, o pregador pregou 49 minutos. Leu sobre João, foi na salada mista, não tem introdutório, nós pegamos o texto, foi uma coisa de doido. No final, só a bateria canta um mundo. Se você cair, ele te leva. Ah! Se você chorar, ele leva. O Evangelho é simples. Nem todos têm a oportunidade de estudar, mas ele tem que ser carregado dentro da Bíblia e carregado de poder. Eu cheguei à conclusão, irmão, que às vezes é melhor ouvir um neófilo cheio de Deus do que um teólogo assim sem Deus. Aleluia! A pregação se torna longa e chata. Eu podia chegar aqui a carta magna do profeta messiânico por Isaías, quando Deus usiu o rei, Luís, do homem. Eu poderia. Mas eu vi na linha vermelha, falei, Espírito Santo, qual é a palavra? Eu queria pregar sobre os 4 pelos brancos do Apocalipse. E ele disse para mim, não, meu filho, é o Evangelho de poder. Talvez você não tenha a mansão que você deseja. Talvez você não tenha um carro que você deseja. Mas quando você abre a boca, Deus abre você. Aleluia! A Bíblia fala uma história muito bela de 2 mulheres. Uma tinha tudo, mas não tinha um filho. A outra tinha um filho, mas não tinha dinheiro para pagar a dívida. Eliseu, o meu marido temia o Senhor, mas ele deixou uma dívida e ele morreu. E os cobradores querem levar meu filho para pagar a dívida. Mulher, não tem motivo. Declara, eu tenho um motivo de azeite. Vai, pede mais emprestado, vem, paga a tua dívida e vive do resto. Ela tinha filho, mas tinha uma dívida. O profeta liberou a palavra, ela pagou a dívida e veio do resto. A outra tem de tudo, na casa boa, ela olha para um homem chamado Eliseu, esse que veio do santo homem de Deus, vamos fazer uma casa para ele, amor, um quarto? Vamos botar na cama, a mesa para de lado? Ela tem uma vida financeira maravilhosamente bem. Ele está faltando alguma coisa nessa casa. Tem dinheiro, tem prosperidade, mas não tem alegria. Essa mulher não tem. Ela não tem um filho. Então ele profetiza que ela vai ter um filho. Ela engravida, a criança nasce. Depois de um tempo, essa criança morre. Ela pega o menino, vão até a casa do profeta. Está tudo bem contigo? Tá. E como tem um filho? Eu não pedi filho nenhum. Foi você que profetizou. Agora meu filho está morto. Vamos lá para o quarto. Não, Eliseu, é o meu filho que está aqui. Não, vamos para o quarto. Porque no quarto foi um lugar que ele encontrou. No quarto ele dobra o joelho, ele ora, o menino ressuscita. Então vai ter um momento na vida que tu vai querer ir